Hoje nós vamos fazer uma análise de um diagrama de massas. Eu peguei um diagrama de massas do grupo da Isabela, que ela mandou para mim, e em cima desse diagrama, nós vamos fazer alguns comentários e fazer uma verificação para cada grupo que estiver presente do trabalho de drenagem. Falar em diagrama de massas, vamos pegar um diagrama de massas, que é o diagrama do grupo da Isabela. Primeiro, o que você vai ter que fazer com esse diagrama? Você vai ter que colocar ele naquele projeto, conforme eu expliquei numa aula, eu mandei um específico as informações de como projetar isso aí, como desenhar, onde no eixo X você vai manter as estacas e no eixo Y a cota acumulada. O que nós temos nesse diagrama? Eu tenho o início aqui na estaca 0, aí ele vai subindo, vai acumulando, e quando ele acumula, vocês sabem o que é? Corte. Ele acumula, 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 acumula. Quando chega nesse ponto, ele começa a aterrar e vai aterrando até o final. Então, o que nós temos do levantamento que eu peguei do trabalho dela, do grupo dela, eu tenho na estaca 172 mais 17,54, um volume acumulado de 876 vezes 10 a terceira. E eu tenho na última estaca, que é a 328 mais 1,26 m, um volume acumulado de 772 aproximadamente. Então, isso é o que pode acontecer no trabalho de muitos de vocês. Não existiu nesse trabalho, e o objetivo é a gente resolver o que ia acontecer. Você vê que está totalmente diferente daqueles gráficos didáticos que eu apresentei para vocês até agora. Mas isso é o que aconteceu no projeto dela. Tem solução? Tem. Qual seria melhor tentar compensar mais? No caso específico, nós temos um trecho de corte, nós temos o ponto de máximo, volume acumulado, e temos um pequeno aterro. Como é que eu resolvo isso daqui? Primeiro, eu tenho que me preocupar com a distância econômica de transporte. Vocês sabem fazer, vocês vão atualizar, mas para não ficar, não vou voltar a fazer o cálculo disso que vocês já têm. Eu vou adotar, no exemplo, uma distância econômica de transporte de 2.200 metros, ou seja, 110 estacas. Então, essa distância que está marcado aí é a minha distância econômica de transporte. O que eu tenho que fazer com essa distância? Eu tenho que encaixar ela, que é uma linha de distribuição. Se eu encaixar ela aqui, achar uma posição, e aqui, nessa escala que está aqui, eu tentei o máximo possível. O grupo depois, quando ele tiver o desenho no AutoCAD e tal, ele vai tentar ajustar melhor do que está aqui. Na hora que faz isso, eu encaixei ele aqui. O que significa isso? Que tudo isso daqui vou botar fora. Por que eu vou botar fora? Eu não tenho onde encaixar ele dentro da estrada. Qual que é o volume de bota fora? É o volume que vai da primeira estaca até chegar nesse volume acumulado aqui, que a gente tem como pegar nesse gráfico, ou ver que estaca que está batendo aqui, e ver o volume acumulado. Mas tudo isso é bota fora. E em que espaço que eu vou compensar? Esse volume aqui, que continua sendo corte, eu vou compensar aqui. O que é esse trecho final aqui, gente? É um empréstimo? É um empréstimo. Eu tenho que aterrar, então isso daqui vai ser um empréstimo.
Então, eu tenho um bota fora enorme e um pequeno empréstimo, e a minha compensação vai ficar só aqui. Procurando no diagrama e tomando alguns cuidados, eu cheguei à conclusão que nessa posição aqui, eu tenho 724,6 vezes 10 a terceira metros cúbicos acumulados. E aqui é o mesmo valor, 724,608. Bom, nesse intervalo, tá? Eu tenho dessa estaca, que eu anotei aqui, mas não escrevi ali. Essa estaca aqui é a estaca 145. Somado essa distância, que é de 110 estacas, dá para fazer de cabeça 255. Então, eu tenho tudo isso daqui, é a linha de distribuição. Tenho todo esse bota fora. Quanto eu tenho de bota fora? Esse volume aqui, ó. Vou pegar do zero até esse ponto. Esse bota fora dá 724,608 vezes 10 a terceira. Então, isso é o bota fora. E o empréstimo? Eu tenho que fazer essa diferença de 724. Aqui algum número saiu errado. Se aqui é, ou esse gráfico sobe, eu poderia seguir essa linha aqui assim. Se acontecer isso, tá vendo? Aqui está, ou é 717, porque é pouca coisa. Eu anotei, mas... Bom, depois vocês verificam lá o que está acontecendo aqui, né? Porque se for 700 e pouco, essa linha está subindo, assim, exagerando. Daria para eu continuar essa linha aqui assim e achar uma linha pequena aqui, que vai ter um ponto de mínimo e segue. Bom, seguindo aqui, então, eu tenho essa parte interna, que é a minha área. E a área, num gráfico, no diagrama de massas, no diagrama de Bruckner, essa área é igual ao momento de transportes. Então, como é que eu vou fazer aqui, de uma maneira mais simples, que vocês vão ter no AutoCAD, vão ter tudo resolvido, tudo certinho? A gente cria uma área, que eu estou indicando aqui, esse retângulo, que tem 2.200 metros no eixo X, e tem uma altura de 200 vezes 10 a terceira. Então, essa área, a gente sabe que é 440.000 vezes 10 a terceira. Metros cúbicos vezes metro, é o momento. Se você achar essa área na escala que você está trabalhando no AutoCAD, você sabe que essa área definida no AutoCAD vai ser igual a 440.000 vezes 10 a terceira. Aí você contorna a figura que está, essa parte que está em azul aqui, e vai achar uma outra área. Uma regra de 3, você acha o momento de transporte. Por que tem que ser feito dessa maneira, nesse caso? Porque não é um gráfico bonitinho que dá para você compensar. Se você pegar a linha média aqui, ele vai perder muito, porque ele está muito esticado aqui, assim. Ele não tem aquela conformação que dá para a gente fazer uma aproximação. Então, no caso de vocês aqui, vocês vão calcular essa área no AutoCAD, acha um coeficiente onde isso daqui equivale a tanto, a que você achou vai equivaler a X metros cúbicos vezes metro.
E assim você tem. Aí você segue fazendo o cálculo do custo da terraplanagem. Você tem que fazer um bota fora, tem que escolher uma distância média de transporte para o bota fora, analisa o seu traçado, define onde você vai colocar essa estrada. Normalmente, esse bota fora, você aumenta os taludes e tudo mais, então você vai aumentar um pouco, porque você tem muita terra que você vai ter que deixar por ali. Então, se você aumentar a largura, da sua estrada, você vai consumir esse corte a mais. Mas aonde eu tenho que aumentar a largura? Eu teria que aumentar a largura a partir dessa estaca aqui, ó. Se eu aumentar essa largura, eu vou conseguir isso aqui com a minha linha, ó. E se eu conseguir descer essa linha assim, estou exagerando aqui, se eu conseguir descer essa linha aqui, porque aumentei a área de aterro, você concorda que eu vou pegar, se eu descer essa distância aqui, ó, ela vai pegar aqui assim. O que você vai fazer? Aumenta a largura para você conseguir esse item aqui um pouco mais, para ficar mais o sino que a gente quer. Para você aumentar o volume, o aterro aqui, para você não ter que jogar toda essa terra em qualquer lugar. Aí você consegue fazer esse detalhe aqui assim. Conseguiram entender isso? O professor, o senhor fala largura de onde que eu preciso aumentar? Largura, a partir dessa estaca, você aumenta a largura da estrada. Ah, tá. Entendi. Tá? Eu vou pegar a tabela dela, a gente faz uma simulação no gráfico, vocês vão ver que vai dar certo. Só um minuto, deixa eu sair aqui. Então, ó, você vai ter uma coluna aqui, que eu vou grifar para melhorar a visão de vocês, que é a largura da estrada. Ela adotou 18, porque tem a questão da faixa e tudo mais. Vamos pegar a estaca, aquela estaca de passagem lá, aquela cota, é estaca 172. É esse ponto aqui. Então, olha só, essa largura, que ela trabalhou com 18, 18, 18, 18, até chegar, no caso da terceira faixa, como é que eu vou compensar isso? Eu vou pegar a partir dessa estaca aqui, ó, aqui eu tenho tudo aterro, eu tenho tudo corte, né? Então, eu estou cortando bastante. Para eu tentar compensar isso, a partir da estaca, que é essa daqui, ó, que eu marquei, eu começo a ter aterro. Então, vamos, só para a gente ver o que acontece com o gráfico, vamos trabalhar com 25, exagerando. Para ver o que acontece, aí vocês vão ter que chegar num valor aí. Ou seja, eu estou gastando a terra a própria estrada, porque está sobrando muito. Ó, aqui está dando 702. E lá, 770. Então, eu já consegui mudar essa curva. E eu tenho que tentar mudar o máximo dessa curva aqui para descer um pouco mais essa linha. Então, é uma questão de onde eu vou jogar essa terra. Eu tenho que jogar ela em algum lugar. Então, se eu tenho que jogar ela em algum lugar, eu vou enlarguecer a parte do meu aterro para consumir todo esse material. Com isso, eu vou ter um bota-fora um pouco menor. Não sei se conseguiram entender. Para isso, gente, essa tabela, ela tem que estar feita dessa forma aqui, ó. Você tem que ter uma coluna que você define a largura. Porque a hora que eu mexo, qualquer valor que eu mexer aqui, ó, se eu vou exagerar aqui por 10, ó, ele muda bastante essa área aqui e, logicamente, já vai mudar lá. Tá certo? Então, automatizou isso daqui. Uma outra coisa que eu percebi e corrigi, aqui está invertido. O talude de corte não é 1 para 1. O talude de corte
igual a 2/3. Na hora que eu mexer aqui, ó, já calcula as áreas todas. E o talude de aterro é 1. A correção, coeficiente de empolamento, ela adotou 20. Vocês podem adotar de 20 até 30. 35, né? Isso aí é definido pela mecânica dos solos. É quanto precisa cortar mais. Então, com isso daqui, eu tenho esse gráfico, né? Se eu pegar a partir do momento que eu tenho o aterro e jogar, por exemplo, isso daqui, só exagerando, ó, 45, o que vai acontecer com o meu gráfico? A mudança no gráfico, como eu exagerei bastante, tá vendo que ficou mais sensível aqui, ó. Ele estava correndo assim, então agora eu já posso ter vou ter um volume de bota fora menor e vou compensar um pouco mais aqui, tá certo? Então dá para, no caso desse trabalho, eu trabalhar com a seção de corte a menor possível, eu vou diminuir o volume de corte, o corte acumulado vai ser cada vez menor, então eu vou dar uma achatada nesse diagrama. Então, o seu grupo, Isabela, vai analisar aquelas larguras ali, pega, vê a terceira faixa, mas deixa mais justo. Você deixou ali com 18, se você conseguir trabalhar com 15, 16, vamos simular com uma medida menor aqui, para ver o que acontece. Ó. Você deixou com 18. Eu sempre oriento a gente marcar o que a gente está fazendo aqui. Ó. Então, eu tenho, de um lado, eu tenho 1 metro da sarjeta, mais 2,5 do acostamento, mais 3,60, mais 3,60, mais 2,5, mais 1. Com isso, vai para 14,20. Ah, professor, mas aqui eu tenho mais uma faixa. Então, mais uma faixa de 3,60. Vai para 17,80, tá certo? É que quando a gente põe essa faixa, normalmente a gente pode diminuir um pouco acostamento, mas vamos deixar assim mesmo. Então, tem a faixa que tem a terceira faixa, então é 17,80, 18, não vai dar para mexer muito. Mas aonde não tem, a partir daqui, ó, que parece-me que já não tem essa faixa, então o que você vai fazer? Você vai pegar, mas mesmo assim a gente pode deixar com 17,80, parece que não dá uma diferencinha. Aqui, eu tirei a terceira faixa. Voltou para 14,20. Em vez de 15, vamos trabalhar com 14,20. Se eu olhar o gráfico a partir de agora, observa que ele já deu uma achatada. Eu vou ter um volume acumulado menor, porque eu consigo diminuir. Tá certo? Então, e eu aumentei bastante aqui. Então, para pegar aquela distância agora, eu consigo melhorar bem isso daqui. Então, vocês podem trabalhar nesse sistema. Quem tiver acontecendo isso com o seu gráfico, trabalhe aumentando a faixa de corte, que vai dar, eu acho que dá tudo certo. Professor, Oi. eu estou com uma dúvida sobre terraplanagem. Assim, depois no trabalho, a gente vai ter que definir o momento de transporte e as distâncias também, né? E como que eu vou definir as distâncias do bota fora e de empréstimo? Porque nos exercícios já foi dado, mas a gente vai ter que definir isso? Tá. Então vamos lá, ó. Imagina, eu vou fazer uma linha só, que aqui é a sua estrada em planta. Daqui para cá eu tenho corte,
e daqui para cá eu tenho aterro. Então, o que nós indicamos primeiro? Eu falei para ela, observa e coloca, diminui um pouco essa faixa aqui, o comprimento. Como? Ficando mais justo, por quê? Você está cortando demais. Então, ela pode chegar lá, tirar 80 centímetros, diminuir um pouco aqueles valores, eu vou ter uma diminuição nesse volume. E aqui no corte, eu pedi para aumentar. Desculpa, no aterro eu pedi para aumentar essa largura. Então, eu estou o quê? Gastando mais essa terra que sai daqui, eu estou gastando aqui. Mesmo assim, se você observar o gráfico, você vai ter bastante volume de bota fora. Então, como é que nós vamos trabalhar? Você analisa as suas imediações e olha locais que você pode fazer alguns depósitos de bota fora. Ó, aqui eu posso fazer, aqui eu posso fazer. Você define, é lógico que você não vai jogar terra em cima de nascente, mas você pode jogar essa terra logo aqui no começo do corte. Ó, eu vou aumentar aqui esse talude bastante. Com isso, eu tenho regiões que eu posso colocar o bota fora. Aí você pega dessa região, dá uma analisada, qual é a distância, né? O que importa é isso daqui, qual é o raio, qual é essa distância para chegar lá. O que significa esse raio? Você coloca, por exemplo, um raio aqui de 500 metros, 600 metros, 400 metros. Significa que esse trecho aqui da estrada, você consegue toda essa terra que vai ter que tirar daqui, e dá para saber, porque você vai pegar de uma estaca até a outra, você sabe o volume de bota fora. Esse volume de bota fora, você vai ter que jogar aqui, vamos dar número, você vai andar 500 metros. Você que vai estudar a região e vai colocar. Esse outro aqui, você cria também um raio que passa aqui, né? Não importa, ali já não vai servir, e vem até aqui. Então, esse segundo trecho aqui, ó, você vai jogar no bota fora 2. Nesse lugar aqui. Vamos pegar a ordem aqui. Aqui 1, e aqui eu vou chamar de 2. Essa terra que está sobrando nesse trecho, porque isso você joga para lá, isso daqui você joga para cá. Esse pedaço que está sobrando, que a partir daqui é aterro, ainda o que está sobrando, isso daqui, que você tem condições de achar o volume, você joga aqui. Você tem o centro, mais ou menos o centro aqui, você consegue medir quanto vale essa distância daqui a aqui. Então, você tem, dentro de um planejamento, você consegue ver o volume. Então, aqui, ó, aqui eu vou pôr volume de bota fora 1. Vou chamar de 2 para pegar o mesmo índice. Aqui eu vou ter o volume de bota fora 1. Vamos falar que essa distância é de 400... e essa distância é de 500, e essa distância aqui é de 200. Perfeito? Então, você consegue, se você quiser fazer uma análise, você consegue saber, ó, o volume 1 vezes 500, o volume 1 vezes 400, o volume 2 vezes 500, o volume 3 vezes 200. Tudo isso dividido pelo volume total do bota fora, você vai ter a distância média de transporte no bota fora. Então, você vai indicar as áreas, existe um estudo no mapa, você fala, ó, essa terra eu posso jogar aqui, essa aqui eu posso jogar aqui. É lógico
E tem todo um estudo para fazer isso, mas é assim que é feito. É dessa maneira que a gente faz, porque não compensa você pegar essa terra que está nessa região e levar ela para cá. Vai compensar você aumentar aqui. Com isso, você sabe até que estaca você vai estar usando para o aterro. Que a hora que o diagrama fizer isso aqui, né? Ele vem aqui assim, ó. O diagrama fez isso aqui. Você sabe que dessa estaca até essa, eu estou compensando. Esse volume que vai aqui, você vai ter que pegar das imediações ali. Mas, normalmente, você não anda mais do que 500, 600 metros para pegar isso. No máximo, 1 quilômetro. Ou, vamos falar assim, para ser mais coerente, no máximo, metade da distância econômica de transporte. Senão, também não compensa. Então, você vai pegar, por exemplo, e achar esses lugares onde você pode cortar a terra, né? Ou botar fora. O botar fora fica muito fácil você jogar, aumentar essa largura aqui. Não sei se vocês entenderam. Eu vou consumir mais terra, eu vou jogar na própria estrada. O empréstimo, que talvez precise, você vai pegar das regiões ali. Perfeito? Certo, entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Então, você vai ter que dar uma simulada e indicar essas áreas na sua planta. E fazer mais ou menos desse jeito aqui.